Eu não estava te ouvindo. Você está me ouvindo Agora, agora? perfeitamente. Agora tá ótimo. Agora tá bom? Tá bom demais. Então, Cara, eu beleza. tô, eu tô com o lançamento para a campanha, acabei de falar com a Mari, né? Agora com você que sempre foi um parceiro nessas iniciativas. A gente está nessa briga aí de mudar o país já há alguns, já ia falar muitos anos já, né? Já tá dando, já tá dando, Já tá em já tá décadas, passando, já. já tá Décadas. passando de 10, né? Então já tá Ah, nessa briga boa. eu tô desde 2003 nessa batalha. Eu estou desde 2010, efetivamente 2012, né? Quando a gente se conhece, É. começa a 2012, 2013, 2012, quando começa a briga por aqui. Aqui para perguntar para ti direto, a ideia é mais te ouvir do que eu falar. Tá Eu ia bom? perguntar sobre a economia e o papel da cidade com o Hélio Beltrão. Teu pai tem uma frase que ele falou, né? O Hélio Beltrão, que foi ministro da desburocratização, ele chegou a falar, Elinho, que as pessoas não moram no Estado, não moram na União, moram na cidade. Dá uma visão sobre isso aí, dá um panorama por que ele disse isso, por que é tão importante essa frase. Essa a frase que ele falou, se eu não me engano, era: o povo não mora na União, o povo mora no município. Meu pai era um descentralizador, ele acreditava muito na descentralização extrema para o município. Afinal, realmente, nós moramos nos municípios, é aqui que a gente sente os problemas. Né? Os problemas em Brasília a gente vê pela TV Globo, que é sempre triste, ou vê pelos jornais, mas a gente sofre os problemas reais de educação, saúde, saneamento, segurança pública e todo o resto, ruas buracadas e tal, nos nossos casos, nos nossos bairros, nos nossos municípios. E ele defendia muito isso, o princípio da subsidiariedade, que a gente sempre fala, né? Você deve deixar o seu município, a sua cidade, os problemas ali devem ser resolvidos nesse âmbito. Só aquilo que realmente não tem como ser resolvido no nível municipal, você deveria passar para o nível estadual, e só aquilo que não puder, de forma alguma, ser resolvido no nível estadual, passar para o nível federal. E a Constituição americana, ela reflete um pouco isso. Agora, no Brasil, a gente copiou e copiou muito mal e pratica muito mal essa descentralização. E não sem motivo, né, Rodrigo? Muitas vezes, o que aconteceu no Brasil foi que, no nível local, uma opção de gente fez uma opção de besteira e conseguiu, por poder político, fazer a União salvar, né? Então, dado esse histórico, aí, sabe, bancos estaduais começaram a fazer besteira, políticos fazendo besteira, e aí, cada vez mais, a União falou: opa, peraí, se sou eu que estou pagando a conta, então você não pode fazer nada. Passa as atribuições aqui para cima, e hoje a gente tem esse Frankenstein paternalista de cima para baixo, né, em que a União tem quase todas as atribuições, concentra quase toda a arrecadação, e o Estado, que no passado, o Estado e o município, que no passado fizeram muita besteira, é verdade, ficam passando pires em Brasília, porque dependem muito dos repasses, né? Alguns são constitucionais, né? O Fundo de Participação do Município e dos Estados, mas depende, você sabe disso, né? Tem uma opção de estados aí que estão quebrados, que não pagam nem a folha de pagamento, né? Aliás, Rodrigo, isso pode acontecer no nível federal. O governo federal deveria prestar atenção o que está acontecendo nos estados e municípios, que muitos deles não pagam a folha até há anos. E isso pode acontecer no nível federal também, né? Não, Não é mas porque... o nível federal tem uma, aspas, vantagem, né? Ele pode sempre dar uma tungadinha lá e fazer o tal do imposto inflacionário e lascar, pagar a conta, mas obviamente destruir o poder da moeda. Que é engraçado, né? Eu estava com a Mari há pouco tempo e ela é chamada, eu brinquei, né? Que eu divulguei, ela disse: a Mari é bolsominion. Eu disse: Arriego. A Mari é bolsominion, o negócio é complicado, né? Porque se ela critica, ela vira New Left, como eu viro. Se ela elogia, ela vira bolsominion. É, Você fez um artigo já batendo, e a gente fez vários artigos batendo na política monetária do Guedes, aí, da política monetária do governo federal, que vem fazendo algumas bobagens. Queria que você explicasse só um pouco mais o impacto disso para as cidades, ou seja, como isso é feito na União, mas o efeito não intencional acaba batendo nas cidades também, tá? Porque acaba batendo no povo da população como um todo. é verdade, Rodrigo. A gente, só para contextualizar o que você falou,
a lei não permite que o Banco Central passe dinheiro para o Tesouro Nacional. É a prática, sim. Mas né, eu já escrevi também bastante sobre isso, o Banco Central, esta semana, está consultando o TCU para ver se ele consegue um angulinho numa interpretação de uma lei lá, para dizer que, como ele teve um ganho no dólar, nas reservas internacionais, ele quer criar 400 bilhões de reais do nada, um número eletrônico, e dizer que o Tesouro tem esse dinheiro. Vai consultar o TCU. Eu espero que o TCU não permita. Mas o que isso causa no nível... Isso é só um exemplo, eles têm outras formas de fazer essa invenção, essa mágica. O que isso Essa impacta? tungada, né? Vai, fala o nome bonito. É uma tungada, né? Bonita, né? É lascar o dinheiro dos mais pobres, é fazer o imposto sem avisar que está fazendo, não cumprir regra, é lascar o mais pobre, é uma sequência de E problemas. depois vão jogar a culpa, sei lá, no cara do posto de gasolina, no cara do supermercado, no cara onde ele consome os produtos, porque esses preços vão aumentar, porque esse dinheiro foi criado do nada, sem nenhuma espécie de lastro, produção, crescimento econômico, nada. Então, depois, mas ainda bem, Rodrigo, que o brasileiro aprendeu bastante sobre isso. Ele sabe que ainda sabe, depois de algumas gerações o negócio se perde, mas ainda sabe que isso é um truque, que quem paga, como você bem falou, é o menos favorecido. É o cara que realmente vai ter que comprar, recebe o salário e tem que comprar quando vai descobrir os produtos estão muito mais caros. Aliás, eles ficam dizendo que a inflação está aí em 2% ao ano, né? Só que pega alimentos. Alimentos está 7,5% nos últimos 12 meses, Rodrigo. Então, que pega o cara lá. Agora, as outras coisas todas, os outros bens já estão começando a subir loucamente, porque o dólar subiu muito. E ainda que não sejam produtos importados, pega, por exemplo, aço. Pode ser fabricado no Brasil pela Gerdau, não interessa. O aço vai ser corrigido pelo valor do dólar, assim como o plástico, qualquer coisa que tenha uma commodity internacional, que é se come dólar, né? Hein? Se come dólar, né? Então, o pessoal fala não come dólar, come sim. Espera aí um pouquinho para você ver. Você vai comer na embalagem, até o produto, se o Brasil faz commodity, sei lá, laranja, comeu dólar. Porque a laranja é cotada internacional. O preço que você vai comprar no Brasil é o mesmo preço que se paga lá fora, salvo os impostos, a burocracia é mais alta no Brasil. É pior, né? É mais alto. Mas se subiu lá fora, tem que subir aqui também. Exceto por um pequeno períodozinho, Rodrigo, se tem um estoquezinho que você ainda está vendendo. Mas isso acaba rápido. Então, aos poucos, essa inflação, que no IGPM já está em 10% ao ano, 10% ao ano, não 2%. 10% ao ano, passou de 10%. Enquanto o GPM, ele é um pouco mais amplo, ele pega preços no atacado também, além de preço ao consumidor. E o IPCA, que é o da Meta, ele só pega o consumidor. Mas mesmo assim está distorcido. Ou seja, isso tudo que você está falando impacta mesmo aí, em Fortaleza. Entendeu? Aí em Fortaleza você vai pagar mais caro por causa das besteiras que estão sendo feitas em Brasília, monetárias, inclusive. O Raduan tem uma. O Raduan, vou dar o crédito, tá? A gente já. Tanto eu como o Hélio, como o Raduan, já usamos essa expressão 1000 vezes, mas é dele, tá? O Raduan disse determinada frase que eu acho genial, né? E eu já usei, você já usou. Ele fala o seguinte: os mais pobres hoje conseguem acessar os produtos de mercado, né? Telefone, geladeira, fogão, micro-ondas. Toda a casa das pessoas mais pobres do Brasil conseguem ter esses eletrodomésticos. Mas os mais pobres não conseguem ter saneamento básico, que é a titularidade do município, não conseguem ter segurança pública, né? Pouquíssimo integrada, poucas cidades conseguem fazer integração, né? São Paulo até faz bem isso, com integração entre guarda municipal e a Polícia Civil, Polícia Militar, né? Pelo menos a inteligência para funcionar de forma integrada. Por que a gente consegue dar os bens de mercado e não consegue, obviamente, resolver o que seria a necessidade mais básica, né? Saneamento básico. O cara não comer as suas próprias fezes, né? Que é o mínimo que se espera. O Nordeste tem um problema, o Brasil tem um problema sério, o Nordeste tem um problema mais sério. A média do Brasil é 50%, a média do Nordeste é 30% de cobertura de tratamento de esgoto.
Por que a gente não consegue chegar lá? O que falta? E por que o Nordeste, você que conhece bem, né, pensando aqui em Barcelona, pensando em cidades pró-empreendedorismo, a Califórnia, não consegue ser hoje o centro de mercado, desenvolvimento, tecnologia, até porque nós estamos aqui muito próximos à Europa, muito próximos aos Estados Unidos. Por que a gente não é um polo aí de desenvolvimento? O que falta? O que é que você acha que pode ser feito diferente? Rodrigo, é uma pergunta muito complexa, mas uma das formas de você endereçar isso é o seguinte: o brasileiro acredita que porque o Estado promete entregar educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública boa, né, saneamento que você citou, porque ele promete, isso aí vai acontecer. Mas você está gerando um sistema de incentivos que é completamente contrário. Por exemplo, vamos falar de educação e saúde. O Estado fala, sou eu que tenho que prover educação gratuita e de qualidade para todos. Então, eu vou ser dono de todas as escolas, botar na folha todos os professores, diretores, o cara que limpa a escola e tudo isso. Ou seja, você está carregando para dentro do Estado uma máquina que você sabe que vai ser mal gerida, desperdiçada, quando, na verdade, você poderia, deveria, Rodrigo, é uma sugestão municipal, você deveria alocar aqueles alunos da rede municipal em contratos com determinadas escolas privadas ou públicas transformadas em organizações sem fins lucrativos, você aloca naquelas escolas que oferecerem um menor valor por aluno com qualidade. E se ele não cumprir num ano, você aloca menos para aquela escola e aloca mais para outra escola. Isso é o que, em Curitiba, a secretária Bacila tentou fazer. E ela está sendo obstaculizada pelo MEC, e lá o custo do aluno na rede municipal, só o custo direto, sem incluir a máquina, R$ 800 por aluno. Os contratos que ela tem alinhavados já são de R$ 350 por aluno. Uau! Então, ela poderia, na cara, cumprir a sua meta de alocar toda a rede municipal e, muito mais barato, sem precisar carregar ninguém na folha, nem ativos. Então, isso é um exemplo. Se você faz isso, se a escola manda bem, você aloca mais alunos, ela tem mais receita. Se a escola manda mal, ela recebe menos alunos, tem menos receita, certo? No sistema atual é o contrário. Se a escola está bem, o governo fala, essa aí não precisa receber nada, você não recebe nada. Se a escola está mal, você fala, aqui a gente precisa de mais verba, por favor, senhor prefeito. Então, você passa a ter um sistema que faz sentido econômico, faz sentido gerencial e atende efetivamente o aluno que precisa. Isso é um exemplo. Vou só completar um segundo. No caso do saneamento, é ainda pior. Porque, e você conhece bem o setor também, Rodrigo, além de o Estado resolver ter empresas que ele faz, eu sei que às vezes tem concessão, aí no próprio Ceará tem privados também, mas em geral o Estado quer ter, são fracos, né? Mas pelo menos tem um ou outro e tal. Em geral o Estado quer ter a empresa de saneamento dele, né? E o pior, se tiver um privado na área querendo entrar, ele diz o seguinte, olha, meu amigo, eu vou dizer quanto você pode ganhar de dinheiro. Eu é que digo quanto você tem de retorno. E se você mandar bem, eu te tiro dinheiro na tarifa. Eu pego de volta o que você ganhar mais, diminuindo a tua tarifa. Se você mandar mal, eu melhoro a tua tarifa para garantir aquele retorno. É o Estado fazendo desastres de incentivos. Entendeu, Rodrigo? Então, eu acho que isso explica muito por que a gente não tem essas coisas no nível municipal. Que, numa Câmara de Vereadores, você pode fazer muita diferença. Porque aí você pode propor esse tipo de solução que gera um incentivo correto. Então, quando você chegar lá, Rodrigo, já prepara os projetos de lei, e já faz aí as suas negociações com os seus outros vereadores para passar projetos que efetivamente alinham o interesse do cidadão, principalmente o mais pobre, com o que o governo tem que fazer.
Você citou aqui escolas charter, né, que é o nome, eu prefiro chamar, você citou do nome que eu gosto, que são as escolas comunitárias, né, que são as Comunitário. escolas em que você vai ser pago uma porteira fechada, né, para determinada escola e essa escola vai gerir. Essas escolas são as melhores escolas dos Estados Unidos, né? São grande parte das escolas conseguem ter notas excelentes. É engraçado que você citou alguns pontos sobre valores, incentivos. Tem um estado aqui, o nosso estado aqui, o Ceará, faz isso no interior do estado. Ele dá nota para as melhores escolas, ele avalia professores, tudo que a esquerda odeia, de forma geral, ao redor do país. Mas engraçado que a esquerda do Ceará, que são os Ferreira Gomes, fazem isso no interior do estado. Não conseguem fazer isso em Fortaleza, porque o sindicato não deixa, entendeu? Mas conseguem fazer isso no interior do estado. E assim, tirando alguma coisa que pode haver de fraude ou não, certo? Não tem nada provado sobre isso, tem uma situação melhor do que os outros estados. Quer dizer que é boa, não, né? Melhor em relação à escola pública de outros estados, né? A escola ser, né, paga pelos pagadores de impostos que é de outros estados. Exatamente porque faz essa situação e ela dá benefícios para essas escolas. Ou seja, a escola que faz melhor ganha mais um valor, a escola tal tem premiação, tem concorrência, tem incentivo. Tudo aquilo que a turma odeia, mas é feito aqui. É engraçado como essa turma é contraditória e acaba falando coisas que faz o contrário daquilo que prega, né? É muito estranho isso. Meu amigo, eu não sei o que comentar. Todo mundo sabe que aí o teu estado, infelizmente, tem esse coronel aí muito estabelecido e sua família. E, infelizmente, enquanto não resolver este problema, é muito difícil avançar. E agora estava no iate, né? Lockdown para toda a população do Ceará durante muito tempo e iate para ele. E o Hélio, Boulos que foi invadir os céus também, né? De jatinho também. não, tá bom demais. A Manuela Dávila na Disney, o Boulos de jatinho e o Ciro Gomes no iate, né? O negócio tá assim, bem típico. Hipocrisia nacional tá boa. Como sempre, né? Na realidade, nada mudou, né? A inteligência sempre foi muito rica e a turma que estão embaixo dele sempre é muito pobre, porque esse pessoal, na realidade, eles querem governar, né? O Mencken, que a gente gosta muito, diz isso, né? O interesse de cuidar das pessoas, na realidade, tem muito a ver com o interesse de governar as pessoas. Dentro da esfera municipal, Hélio, por que uma das piores coisas de qualquer país é perder as suas mentes, as suas melhores mentes, né? Quando meus amigos paulistas me sacaneiam, eu brinco que eu tenho escola aí em São Paulo, eu falei isso mais cedo, que é o Instituto Tecnológico Aeronáutico, né? Que metade das vagas são do cearenses, né? A cabeça não é grande à toa, é para caber a inteligência, né? E aí eu questiono e pergunto por que ainda nós somos tão reticentes a esse, apesar de nos acharmos empreendedores, você que viu a Copa comigo aqui, viu 3 jogos, 4 jogos do Brasil aqui em Fortaleza, teve esse privilégio em 2014, e viu o cearense pegando a cadeirinha de bicicleta e levando o gringo até o estádio, né? Estava caminhando, aí você vê a bicicleta passando, depois 2 bicicletas passando, e no outro jogo você tinha 10 aquelas bicicletas com 10 vagas, cada uma cobrando Limusine R$ 10. de bicicleta. Porque isso aí assim, é o que o Israel Kisner vai falar lá no Função Empreendedora, lá do Competição e Atividade Empresarial, de ver as oportunidades, né? O brasileiro tem isso de ver as oportunidades, né? Lá naquela pesquisa da Fundação Perseu Abramo, do PT, falando sobre São Paulo, ele falou que o brasileiro já entende que o inimigo é o Estado, né? Ele já entende claramente isso, que na verdade patrão e empregado, né? O empregador e o empregado, na verdade, são parceiros nesse negócio. E muitos empregadores, eu falo no meu escritório mesmo, eu como empregador ganhei menos no meu escritório do que meus empregados durante esse período, porque a situação caiu, a inadimplência aumentou e os empregados permaneceram ganhando exatamente o que ganhavam no mês passado para manter a turma funcionando. Isso aconteceu com grande parte dos empreendedores do país. Por que a gente ainda tem essa mentalidade, mas por que, como diria o Bruno Gachagni, por que o brasileiro detesta os políticos e ainda continua amando o Estado? Outra pergunta muito difícil de responder. É uma coisa de maluco. Por que se confia tanto num troço que nunca entrega e que te esfola e que te tira o teu dinheiro? E você segue acreditando e achando, que é mais curioso, Rodrigo, eles acham que não é uma função de ideias ou de incentivos certos. Eles acham que se você colocar o nosso cara e com todos os poderes, né, esse cara vai resolver. Isso é um engano muito grande. Não funciona assim, porque uma vez que a pessoa está lá, e veja o que está acontecendo com o Paulo Guedes. Temos lá o enclave liberal no governo federal.
Ele não consegue, a máquina não deixa, tá certo? A máquina vai torcendo, cara. É Mas preciso antes. só uma ressalva aqui. CPMF, tributar livre é foda também, né, É, por velho? isso, por isso que Putz, estão chamando grila. de imposto Ipiranga, o Paulo Guedes. Né? Ou liberal de desconstrução. Botei na minha. Eu É, vi, eu vi. é. Então, Mas cara, segue. pô, o imposto Ipiranga, cara, pô, não dá, cara. Porque o que acontece? Eu suspeito, Rodrigo, que ele tenta fazer uma reforma ali, tenta mandar reforma administrativa, tenta. Aí, tantos obstáculos, inclusive, né, dentro da máquina, e talvez principalmente, então, tem os políticos, tem o Congresso, mas dentro da máquina. E aí ele fala: quer saber? Não, eu vou mandar, já que eu não estou conseguindo avançar, vou mandar um negócio que aumenta a arrecadação, pelo menos, que a gente vai precisar de dinheiro. Entendeu? Não dá. A gente precisa que o Congresso Nacional e, no caso municipal, a Câmara de Vereadores, esteja redimensionada para ter as ideias certas, como é o que vai acontecer agora com a tua eleição. É, começa a mudar ali, porque é ali que as regras são alteradas. Por mais que a máquina tenha obstaculize no nível executivo ou na prefeitura, se a Câmara de Vereadores fala: não, 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 nós vamos mudar essa regra aqui, ponto, aí não tem muito jeito, porque você mudou a regra lá. Então, eu acho que o caminho dos liberais deveria ser no legislativo, mais do que no executivo. Então, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas estaduais e na Câmara de Deputados. Eu acho que assim, é engraçado isso, essa perspectiva de mudança cultural, né? Eu e você, pensando aí, conversando há muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, né, quase 9 anos atrás, a gente conversando e depois de vários diálogos e de, assim, eu e o Hélio somos um cara sempre preocupado no movimento liberal, do movimento liberal não parar, a gente está muito focado nisso, a gente tem inúmeras iniciativas paralelas, tem o Mises, que é nosso core business, digamos assim, mas tem inúmeras iniciativas paralelas a isso, Rede Liberdade, outros institutos, grupo de estudo. Nós, eu acho que se somar o que a gente já rodou o Brasil, acho que eu, você, o Fábio Osterman e o Diogo Costa, acho que dá o Brasil em algumas vezes de voltas por esse país. A gente sempre falou em 2030, né? É engraçado isso, né? A gente sempre falou em 2030 que nós começaríamos a ali eleger mesmo base, mas eu acho que a gente conseguiu antecipar isso em pelo menos esses, vamos lá, 14, vamos lá, 12 anos, né? Que foi essa chegada de uma bancada liberal no Congresso, porque desde a época do Império não se tinha uma bancada liberal. Tinha aqui bancada como partido, né? Um partido defendendo as ideias de liberdade. Você não tinha esse momento. E assim, o Novo elegeu 8, elegeu 13, mais outros deputados que estão dentro dessa visão. Né? É ruim o caso do Paulo Eduardo Martins, por exemplo, que vota com o Novo, quando vota nominalmente, vota quase tudo com o Novo, né? 99%. O ruim é que o voto dele lá conta quando os caras votam simbólico, né? Quando o partido dele lá, que é o PSC, vota simbólico, que é uma desgraça o partido, né? Tem essa. Mas, assim, essa mudança cultural, cara, você que está nessa aí há 17 anos, você acreditava que isso aconteceria tão rápido? Qual foi o momento, assim, só para a gente já caminhando mais para o fim, que deu cara, agora vai, né? Estamos indo, estamos colocando e precisamos olhar o Nordeste, que eu acho que eu e você sempre conversamos isso, né? O movimento liberal só vai quando ele se une no Sudeste e Nordeste. Eu acho que lá para 2026 a gente já vai ter esse momento. Eu acho que foi em torno de 12 que eu percebi que a gente já tinha, não usei esse termo, mas se eu pudesse chamar, eu chamaria de liberalismo de rebanho. E já alcançamos o liberalismo de rebanho em 2012. A massa crítica, que eu chamei na época. E aí, em 13, né, Rodrigo, nas manifestações, por mais que a imprensa e o governo tenham puxado a sardinha para o movimento esquerdista de passe livre, quem estava dominando as ruas eram os liberais e os conservadores, que estavam emergindo. Era uma novidade, não existia isso. Como assim nas ruas os liberais e os conservadores? Então, ali eu já percebi que o jogo tinha mudado. E aí o que aconteceu foi que a desgraça da administração do PT estourou a bolha de crédito do PT, ficamos 3 anos, e aí a coisa avançou. Mas as bases já tinham sido feitas lá atrás. Eu acho que o Big Bang aconteceu a partir do Orkut, né, no lado liberal,
O Big Bang aconteceu ali. E no lado conservador, com Mídia Sem Máscara e Olavo. Foi ali que aconteceu o Big Bang. Então, esses dois Big Bangs estão fazendo esse universo expandir e essas supernovas estarem chegando. Então, a gente agora está chegando no Congresso. E esse movimento já, como eu disse, já temos o liberalismo de rebanho. Agora é continuar, não esmorecer, para que isso siga transmitindo. Engraçado, muita gente tem uma turma liberal hoje que critica o Mises como é liberal de Alabama. Eu acho uma piada isso, mas é engraçado. Né? Liberal do quê? Liberais de Alabama, né? Fazendo referência ao Mises americano. Uma das coisas que a gente sempre teve no Mises foi tentar agregar, né? Uma característica do Mises Brasil foi sempre absurdamente agregadora, né? O cara que defende menos Estado e está do nosso lado, seja em qualquer motivo que está. Hoje, Fortaleza, dá um exemplo, era o 50º na lista de fazer negócio fazer negócio de cidade no país, está hoje na 90. Entre capitais, está ali no terceiro quartil, né? São 4 quartis, está no terceiro para o quarto quartil, a situação de Fortaleza. O que é que você acha do potencial, que você acabou não respondendo, do Nordeste, que você acha que pode ser diferente aqui? E o que é que a gente deve fazer? Você que até pela convivência comigo conhece tão bem a realidade do Nordeste e a realidade de Fortaleza. Cara, eu acho que o Nordeste já está maduro para assumir uma liderança em termos de empreendedorismo muito maior, já é muito relevante, mas eu acho que ainda não tem a autoconfiança para se impor e realmente ter uma plataforma de abertura, né, e de uma gestão moderna que influencia a Câmara dos Deputados. Né? Então, eu acho que já chegou esse momento, Rodrigo. É só as lideranças se organizarem um pouco melhor. E você é uma delas. Tá bom, meu caro. Suas palavras finais aqui para finalizar. Né? Sempre muito obrigado pelo apoio, por estarmos juntos. Eu sou sócio do Hélio, parceiro em inúmeras iniciativas. Teve alguém que começou a criticar, disse agora o Hélio e eu, né? Sou bolsominion também, né? Porque quando te agregam, me juntam sempre. Aí eu brinco, caramba, é bolsominion quem defende que os pobres possam usar os mesmos medicamentos que o governador, tipo o daqui usou, o prefeito daqui usou, os outros usaram, e a gente defende que os pobres usem isso. Aí é bolsominion. Defendemos que as pessoas tenham acesso o que o pobre tem uma condição de vida melhor. Defendemos a melhora de vida das pessoas. Aí o pessoal diz, mas vocês são New Left ou Bolsonaro? A gente não, pessoal, a gente segue defendendo exatamente o que a gente sempre defendeu. Esse ano passado, no ano anterior, e seguiremos defendendo a mesma coisa sem abrir mão de princípios e valores. É isso aí, meu amigo. A gente quer realmente a diminuição da intrusão do Estado nas nossas vidas e na nossa sociedade, porque o Estado só traz desesperança, privilégio aos poderosos, inflação, desemprego. Então, é muito fácil entender os liberais. É isso que a gente busca e vamos seguir isso até o final. Rodrigo, você que é um grande amigo, eu estou muito feliz que você vai estrear na Câmara dos Deputados como político, né? Uma nova vida para você. Arrebenta lá, estamos contigo. Thiago Mitrô já está por aqui. O Thiago vai falar sobre gestão e reforma administrativa daqui a pouco. Hélio, meu irmão. Obrigadão, querido. Tchau, tchau.